Abra sua Bíblia comigo, na carta de 1 João, no capítulo 5, quero compartilhar uma palavra que Deus me deu nessa tarde. Estava em casa, e Deus me deu essa palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos. É lá na carta, não é no Evangelho. A carta é lá no finalzinho da Bíblia. Quando o apóstolo João, pouco antes do Senhor levar ele para ter uma visão panorâmica do Apocalipse, né, ele escreve algumas coisas aqui também. Eu quero compartilhar isso com os irmãos. 1 João capítulo 4, versículo de número 15 em diante. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece e Ele em, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Tem por nós, Deus é, e aquele que permanece no amor permanece em, ele permanece em quem? E Deus nele. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, diga comigo, dia do juízo, esse dia virá, irmãos, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, diga assim, segundo Ele é, também nós, neste mundo. Versículo 18 agora: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Que o medo produz? Tormento, castigo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou. Se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Glória a Jesus. Papai, Tu tem total liberdade, papai, para agir no nosso meio, para trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz de uma forma tremenda, Senhor. Aqui tem vidas, Senhor, que veio a este lugar, Senhor, que necessita de uma voz profética, de uma palavra profética, de uma direção, Senhor, para um agir, para uma direção daquilo que eles precisam, Pai. E eu creio, Senhor, na Tua direção, eu creio no mover profético, eu creio numa direção espiritual para essas vidas, em nome de Jesus. Você pode concordar dizendo amém? Oh glória! É bom pregar para crente, né, irmão? Pregar para crente é uma benção, porque eles ajudam. Você fala amém, eles falam amém. Diga amém, crente. Oh glória a Deus. Pois bem, eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento hoje. Relacionamento é algo muito importante e nós precisamos ter um relacionamento. O texto que nós acabamos de ler, o versículo 15, ele inicia dizendo algo para nós prestarmos atenção, porque ele diz: aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha que coisa aqui para nós analisarmos, segundo a palavra do Senhor: aquele que confessa que Jesus é o Filho
de Deus permanece nele. Está falando aqui de relacionamento, está falando de proximidade. Aqui está falando com quem eu ando, porque está falando de um relacionamento, né? Ele está dizendo, aquele que permanece, aquele que confessa Jesus sendo filho de Deus, ele permanece. Então eu só permaneço com alguém que eu tenho um relacionamento bom. Então está falando de proximidade, está falando, né, de pessoas com quem eu ando. Meu querido, precisamos entender uma verdade: tudo na nossa vida inicia através de um relacionamento. Tudo na nossa vida inicia através de um relacionamento. A pergunta é, com quem eu tenho me relacionado? Se tudo, partindo de um princípio que tudo inicia de um relacionamento, com quem eu tenho me relacionado? Eu tenho me relacionado com pessoas boas? Eu tenho me relacionado com pessoas más? Com quem eu tenho me relacionado? Precisamos entender uma questão. Eu e você sofremos uma influência direta das pessoas com quem nós nos relacionamos. Pode prestar atenção. Você começa a andar com uma pessoa que ela tem um sotaque de algum jeito assim, ou ela tem um costume de falar alguma coisa direto, daqui a pouco você está falando igual aquela pessoa, sim ou não? Então nós sofremos uma influência direta de pessoas com quem nós nos relacionamos. Assim como é no mundo natural, assim como eu e você sofremos uma influência direta de pessoas com quem nós nos relacionamos no mundo natural, eu quero te dizer, meu querido, que no mundo espiritual não é diferente. O mundo espiritual não é diferente. Eu sofro uma influência direta daquilo com quem eu me relaciono. A pergunta novamente é: com quem eu me relaciono? Eu tenho me relacionado com Deus ou com o diabo? Com quem que eu tenho me relacionado? Com Deus ou com uma força maior? Ou com deuses com letras minúsculas? Aonde eu estou me relacionando? Onde eu estou buscando o meu relacionamento? Se eu sofro uma influência direta com quem eu me relaciono, no mundo espiritual não é diferente. E eu preciso entender essa verdade. Com quem eu tenho me relacionado? Com quem você se relaciona? Entenda uma verdade: com quem você se relaciona é o que vai gerar isso dentro de você. Com quem você se relaciona, um homem e uma mulher, quando eles começam a se relacionar, geralmente tem que casar primeiro. Hoje a coisa está de perna para o ar, né? Mas geralmente já começa a relacionar e ter sexo antes do casamento. Mas o natural seria que um homem e uma mulher, após casar, tenham relacionamento. O que vai acontecer nesse relacionamento? Vai ter filhos. Então, um relacionamento vai gerar filhos. E com o tempo, esse relacionamento, esse filho que foi gerado, ele vai produzir, ele vai vir o quê? Ele vai dar à luz. No mundo espiritual não é diferente. Com quem eu me relaciono, isso vai gerando algo dentro de mim. Eu começo a me relacionar com Deus, vai começar a gerar algo dentro de mim. Eu me relaciono com aquilo que não é de Deus, também vai gerar algo que é dentro de mim. E eu quero dizer que com o tempo, aquilo que foi gerado dentro de mim, aquilo que foi gerado dentro de você, vai ter que nascer. Vai ter que nascer, vai dar luz, vai nascer. E eu quero dizer para você, se você se relaciona com Deus, aquilo que vai nascer, aquilo que foi gerado dentro de você, vai ser bênção. Mas se você está se relacionando no pecado, aquilo que está gerando dentro de você, é maldição, e vai nascer também. Vai nascer, vai. Isso é lei, irmãos. Aquilo que está sendo gerado,
Uma mulher, ela engravida, depois de 9 meses não tem como segurar, vai ter que nascer. Não tem como, não tem. Isso é lei. E no mundo espiritual não é diferente. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós geramos, aquilo com que eu me relaciono, é o que gera dentro de mim. E com o tempo vai ter que nascer. Ou vai nascer para a bênção da minha vida, ou vai nascer para a maldição. Então tenha cuidado com quem você tem se relacionado, ou com o que você está se relacionando no teu dia a dia. Você está se relacionando com Deus para gerar vida dentro de você, ou você está se relacionando com o pecado para gerar maldição? Não tem como, irmãos. Eu preciso entender essas verdades, porque a partir dessas verdades é que eu vou ter um norte para a minha vida. Porque tem muita gente que fala: nossa, pastor, como que o negócio está ruim para a minha vida? Ai, coitado de mim, pobre de mim, maldito de mim, e tudo quanto é de mim. Aí você começa a cavar e buscar a história da pessoa. Ela está só se relacionando com o erro. Uma hora tem que nascer. Aí ela vira a coitadinha da história. E todo mundo não é bom. Mas durante muito tempo foi gerado dentro dela o quê? Aquilo que não é de Deus. Meu querido, eu quero dizer para você, essa é a lei de Deus. Aquilo com que eu me relaciono vai gerando dentro de mim, e um dia vai ter que nascer. Durante muito tempo eu fui gerado dentro de mim, porque eu me relacionei com aquilo que não prestava. Nasceu um monte de porcaria, e eu tive que colher tudo. Mas depois eu entendi essa verdade, então eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a me relacionar com Jesus Cristo, o Rei da Glória. Eu comecei a me relacionar com o Senhor dos Exércitos, e Deus então começou a gerar dentro de mim vida. Então começou a produzir dentro de mim o que? Vida. E quando nasceu vida. O que você está produzindo? O que está gerando aí dentro de você? Você se colocou nessa situação? Não foi ninguém que te colocou aí. Não foi teu amigo, não foi o governo, não foi teu patrão, não foi tua mãe, foi ninguém, foi você. O que você está colhendo hoje é o que você gerou dentro de você, pelaquilo que você se relacionou. Quantos estão entendendo, crente? Tem crente aqui? Aleluia! Segura na cadeira aí, que ainda tem mais. Daqui a pouco só está começando a decolar o negócio. Pensando o que é? Vamos pregar o que a Bíblia manda. Então nós precisamos entender essas verdades, irmãos. Olha o que diz o versículo 16. Vamos lá. E nós conhecemos e cremos no amor de quem? Que tem por nós. Deus é amor. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Aqui mais uma vez nós estamos falando do que? De um relacionamento. Olha que coisa tremenda. Aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Isso daqui é muito sério, porque a Bíblia está dizendo assim, ó, aquele que permanece no amor. A Bíblia, ela diz que no final dos tempos, o amor de muito o quê? O amor de muito ia acontecer o quê? E hoje, em dia, o que mais temos visto é gente que está frio. Irmãos, é impressionante. Os meninos que saem para levar comida na rua sabem melhor que eu. Já fiz esse trabalho, já fui algum tempo levar comida na rua. Hoje a gente não tem muito tempo para ir, mas se você senta para conversar com aqueles que estão na rua, de cada 10 que você conversa, pelo menos 4, 5 já teve dentro da igreja. Pelo menos de cada 10 que você conversa, 4, 5 já teve dentro da igreja, já conheceu o amor de Deus. Já conheceu o amor de Deus. Mas a Bíblia diz que
no final, o amor de muitos se esfriariam. E por que o amor de muitos se esfriam? Por que essas pessoas estão nas ruas? Por que tem pessoas, irmãos, hoje nós somos 200 milhões de brasileiros. Existe uma só se for Jesus, senão você não atende. Se for Jesus, te dou liberdade para atender, se não for, não atende. Mas veja bem, hoje somos 200 milhões de habitantes, de brasileiros. Existe uma estimativa de que 40 milhões são desviados já. E por que essas pessoas se desviaram? Por que essas pessoas aconteceu tudo isso? Por que o amor se esfriou? Sabe por quê, meu querido? Porque ela colocou expectativa em pessoas. Ela gerou dentro dela uma expectativa em pessoas, que pessoas não poderiam suprir. Foi colocado expectativa em pessoas, e a sua expectativa não tem, a expectativa dessas pessoas foi colocada errada, porque eu e você não podemos colocar expectativa no homem, eu e você não podemos colocar expectativa em pessoas, eu e você só podemos colocar as nossas expectativas em Deus, porque se eu e você colocarmos a expectativa em Deus, jamais vamos ser frustrados. Pode conversar com aqueles que estão desviados. Por que você parou de ir na igreja? Porque eu fui lá na igreja, a irmã Maria não falou paz do Senhor para mim. Pastor Ademir agora já não está falando mais paz do Senhor para mim. Expectativa no homem. Pô, brincadeira, terça-feira tinha menos gente na igreja, o pastor pulou o meu banco. Expectativa no homem. E assim tem pessoas sendo frustradas. Gerou dentro dela algo que quando nasceu, a Bíblia diz que foi vento. Vento. Aonde você está colocando a tua expectativa, meu querido? Olha o que diz o versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Deixa eu ainda falar um negócio aqui no 17. Nisto é aperfeiçoado, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. A minha confiança tem sido gerada em quem? Quando se fala de confiança, irmãos, fala de relacionamento. Olha aqui para mim. Em quem ou no que ou aonde você tem colocado a sua confiança? Aquilo que está sendo gerado dentro de você, está sendo gerado baseado no que a palavra de Deus diz, ou está sendo gerado baseado em pessoas? Onde eu e você temos colocado a nossa confiança? Porque a Bíblia diz que no dia do juízo, meu querido, o que tem de pessoas colocando a sua confiança no dinheiro, o que tem de pessoas colocando a sua confiança no convênio médico, o que tem de pessoas confiando realmente no seu marido. Tem gente que confia, colocando a sua confiança até no pastor. Aí o pastor cai. Não vou mais na igreja, não vou. Confiava tanto no meu pastor, um santo homem de Deus. Aí o pastor cai. E cai junto. Porque a confiança dele estava no homem.
Aí o marido fala: não vou mais para a igreja. Pastor, o senhor precisa entender o meu marido. Aonde você tem gerado a tua confiança? Eu e você só podemos gerar uma confiança. Nós temos que gerar essa confiança em Deus. Aonde você gera a tua confiança, meu querido? Deus espera de mim, de você. Deus espera que eu e você depositamos total confiança nele. Sabe por quê? Porque ele jamais vai te frustrar, ele jamais vai te abandonar, e ele jamais vai te rejeitar. A tua mãe pode te rejeitar, o teu marido pode te abandonar, os teus filhos podem virar as costas para você, mas o teu Deus jamais vai abandonar. Diz a Bíblia: pode a mãe esquecer um filho? Normalmente não, mas se a mãe esquecer, diz o Senhor, eu jamais te esquecerei. Então, meu querido, coloca a tua confiança naquele que não vai te abandonar. Tem muita gente que coloca confiança em pessoas. O meu namorado, pastor, meu namorado falou para mim que se eu deitasse com ele, ele não ia me abandonar. Depois de um mês, nem no Face eu não vejo mais ele. Nem no Face, pastor. O camarada dá conta de excluir até do Face, ó. Parece ninja. Some. E a expectativa frustrada. Na onde você está gerando a tua expectativa, meu querido? Na onde você está colocando a tua confiança? Aonde você está gerando isso dentro de você? Olha o que diz aqui no versículo 17 ainda: pois segundo ele é, também somos nós. A Bíblia está fazendo uma afirmação tremenda: segundo ele é, eu e você também somos. Meu querido, isso vem confirmar o que está escrito lá em Efésios 1:4. E como nós gostamos de falar Efésios 1:4, sem ser a pastora, que a pastora fala mais do que eu desse versículo. Quem lembra aí? Não, a gente fala desse versículo toda hora. Segundo ele é, também nós somos. E Efésios 1:4 diz que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Por isso que o texto aqui de João está dizendo: segundo ele é, também somos. Porque lá em Efésios ele diz que eu e você fomos gerados nele, fomos tirados dele. Então por isso que agora vem a confirmação: segundo Deus é, eu também sou, porque eu venho da semente, eu venho do DNA do meu pai, e segundo o meu pai é, eu também sou. Então eu tenho que colocar a confiança no meu pai. E aqui mais uma vez eu vejo Deus falando de relacionamento. Deus buscando um relacionamento comigo, eu tenho que buscar um relacionamento com Deus. Porque quando eu busco me relacionar com Deus, eu vou gerar o que é de Deus para a minha vida. O que você está gerando aí dentro? Frustração? Isso não vem de Deus. Decepção? Isso não vem de Deus. Amargura? Isso não vem de Deus. Segundo Deus é, eu também sou. O que está sendo gerado dentro de você? Será que eu posso dizer que segundo Deus é, eu também sou? Será que Deus acorda de mau humor? Só o pastor Ademir que faz isso. Mas graças ao bom Deus, até isso Jesus me curou. Oh, aleluia! Até isso Jesus me curou, irmão. Não tem por que eu acordar de mau humor. Não tem. Segundo Deus é, eu também sou. Porque eu fui gerado nele, e eu tenho o DNA do meu pai. Irmãos, o Senhor está esperando de mim e de você relacionamento. Eu vou gerar aquilo que é de Deus para a minha vida ou não.
E o interessante é, depois que eu gerar, vai ter que fazer o quê? Depois que gera 9 meses, acontece o quê? Tem que nascer. Você está dando luz ao quê? No que você está dando a luz? Bênção ou maldição? Querido, com aquilo que eu me relaciono, é com aquilo que eu vou me engravidar. E depois que eu engravidar, vai nascer. Vai. Pastor, vai doer, mas vai nascer, vai. Se prepara, porque vai nascer. Queira você aceitando ou não, uma mulher não pode passar de 9 meses. A hora que chega na hora de dar luz, ela pode passar mal, pode dar o que for. Está lá os HB da vida para socorrer, mas vai nascer. Sim ou não? Vai nascer. O que você gerou dentro de você, que você está colhendo hoje, que está nascendo, que você está olhando assim, mas foi eu que parei isso? Tem gente que olha para aquilo que ele está colhendo e fala assim: Ieca, eu parei isso. Você já percebeu? Eu já olhei para aquilo que eu parei e falei: meu Deus, foi eu que fiz isso. E aí tem que se cuidar, né, irmão? Quantos estão entendendo? Olha para o nenê que está no teu colo aí e fala assim: ixi, eu parei isso. Olha aí, vê aí. O que você pariu essa semana? O que você pariu esse mês? O que você pariu esse ano? Com quem eu me relaciono? É com isso que eu engravido. É isso que vai gerar dentro de mim. E depois de gerado, vai nascer. Se eu me relacionar com o Espírito Santo, vai nascer bênção. Mas se eu me relacionar com o capeta, um monte de capetinha. Com o que você está se relacionando? Com o que? Vai lá em Lucas, deixa eu te mostrar uma coisa. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra por esse tempo. E então
o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui retrata aquilo que eu quero falar para você. Aqui o anjo aparece para Maria e diz para Maria: Maria, o Senhor olha para você e vê graça. O Senhor olha para você e vê que tu és uma mulher de responsa. O Senhor olha para você e vê que tu és uma virgem, uma pura, uma mulher de coração bom, uma mulher que é diferenciada. E Deus olha para ela e manda o anjo dizer: vai lá e diz tudo isso para ela, e diz mais para ela, diz para ela que eu vou me relacionar com ela, diz para ela que à noite eu vou descer sobre ela, eu vou envolver com o meu espírito, o poder do Altíssimo a envolver sobre ela, e após eu me relacionar com ela no mundo espiritual, ela vai dar a luz, vai nascer aquele que será o Filho do Deus Altíssimo. Aquilo que foi gerado na vida dela, depois de 9 meses nasceu, e você sabe muito bem da história. Eu quero dizer para você, meu querido, que se você entender esse princípio e começar a se relacionar com aquele que pode, com aquele que quer, com aquele que tem para fazer na tua vida, se você permitir que o poder do Altíssimo comece a se relacionar com você, aquilo que gerar dentro de você, aquilo que vai ser gerado dentro de você, será para a vida, será para a vitória, será para a conquista, será para a vitória. Chegou o tempo, o Espírito Santo envolveu ela, e aí nasceu, e o que nasceu mudou a história da humanidade. Foi gerado dentro dela uma grande expectativa. O rei, o filho de Davi, a raiz de Judá, foi criada uma expectativa. E chegou o dia, nasceu. Eu quero dizer para você, aquilo que você está gerando dentro de você, está sendo gerado com uma expectativa boa ou com uma expectativa ruim? Pastor, qualquer hora vai nascer. Ai, Jesus. Ou você está assim: não vejo a hora de nascer. Eu não vejo a hora de nascer, pastor, porque eu me relacionei com Deus. Eu não vejo a hora de nascer, porque eu me relacionei com o Espírito Santo. Foi gerado dentro de mim uma expectativa. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. O Senhor gerou isso dentro de mim. O meu marido na presença de Deus, os meus filhos transformados, a minha empresa próspera, a minha vida transformada. Foi gerado dentro de mim, e agora eu estou esperando nascer, pastor. Você está daquele jeito: meu Deus, será que não dá para abortar isso que eu fiz? O que você está gerando? O que você está gerando? Irmãos, o Senhor gerou tanta coisa no meu útero aqui, irmão. Pensa num útero aqui espiritual, irmão. Pensa num útero fértil. Porque o que tem de coisa gerada dentro de mim, meu Deus! Ai, Jesus, eu não vejo a hora de nascer tudinho. Eu quero tudo. Ai, quanta expectativa. E quando nasce mais um filho, eu falo: nasceu, glória a Deus. Aí passa mais uma semana, vem outro fruto, outro fruto que foi gerado no meu espírito, e o Senhor fala: está aí o fruto, nasceu. O que você está gerando? Olha só isso daqui, irmãos. Olha só o versículo 36. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua o quê? Olha aqui para mim. Essa veio do trono agora. Jesus é lindo demais, irmão.
Sabe o que o Senhor me mostrou aqui agora? Diante de Deus, veio agora. O Senhor está dizendo para mim que tem muita gente aqui dentro que já estava com o útero pensando que não tinha mais o que gerar. Tem muita gente aqui dentro ainda achando que o seu útero já está velho, que não tem mais como gerar. Mas Deus manda te dizer que Ele vai abrir o teu ventre espiritual e você vai começar a gerar, e você vai começar a gerar, você vai gerar filhos. Aleluia! Deus vai abrir o teu ventre. Aquela mulher já era de idade, todo mundo conhece a história. E nasceu João Batista, primo de Jesus. Se você permitir, Deus vai abrir o teu ventre espiritual e você vai voltar a gerar. Quantos recebem essa palavra, diga amém. Já estou encerrando, mais 1h30 eu prometo que eu acabo. Que aí ninguém vai poder dizer que eu menti, né? Ninguém vai poder dizer que eu menti. Pastor, eu vou ver assim. Pastor, o senhor fala que está acabando, mas não está, o senhor está mentindo. Então agora não vou mentir mais. Prometo que em 1h30 eu acabo. Aí acabou o problema. Brincadeira, irmãos. Estamos indo para o final. Vamos entender isso daqui. Aquilo com que você se relaciona, aquilo que tem sido gerado dentro de você, mais cedo ou mais tarde, vai nascer. Não tem como. A pergunta é: o que tem sido gerado dentro de nós? O que tem sido gerado? Você tem sonhos para o ano que vem? Sonhos bons? Dentro desse sonho, o Espírito Santo cabe? Só que eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo não se relaciona com quem está no pecado. Ele ama o pecador, mas ele não se relaciona com quem está no pecado. O que você está gerando dentro de você? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Maria porque ela era pura, e foi gerado dentro dela algo lindo e maravilhoso, o meu e o teu Salvador. Existia uma expectativa de milhares de anos para aquele dia. Será que tem expectativa daquilo que você está gerando? Será que pessoas têm expectativa na tua vida sobre aquilo que está sendo gerado? Volta comigo lá para João, na carta. Deixa eu te mostrar mais umas coisinhas aqui que o Espírito Santo me mostrou nessa tarde. Eu ia ministrar uma mensagem e depois a pastora me deu uma palavra que eu entendi que era de Deus. E eu mudei. Falei: Deus, me dá uma direção. E essa palavra que eu estou te ministrando, porque o Senhor ministrou ao meu coração. No capítulo 4, no versículo 18, lá da carta de João. Volta lá. Diz assim, ó: no amor não existe o quê? Antes o perfeito amor lança fora todo o... Ora, o medo produz tormenta. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no... Ser sério, irmãos. Ser sério. Mais uma vez eu entendo aqui que Deus está falando de relacionamento. Mais uma vez, Deus está falando sobre relacionamento. Porque o texto aqui
deixa claro algumas verdades. Porque quem tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, sabe do amor do Pai, sabe do cuidado do Pai. Por isso que o texto diz: no amor não existe medo. Irmãos, depois que você começa a se relacionar intimamente com o Espírito Santo, você não tem mais medo, porque você entende Deus como Pai. E aí você sabe que o teu Pai vai cuidar de vós. Por isso que ele diz que quando eu tenho um relacionamento íntimo com o meu Pai, eu lanço fora todo medo. Irmão, se tem um trem que nos dá segurança, é estar do lado do Pai. Você sabe, outro dia eu coloquei o Rafinha aqui, ó, e falei para ele: vem correndo, Rafa. Ele veio correndo e eu ergui os braços, ele pulou. Por que ele pulou? Porque ele confia no Pai. Ele sabia que o Pai dele jamais ia deixar ele cair. Põe um outro aí para ver se ele pula. Pula nada. Um ou outro aí que ele brinca mais, ele tem confiança. Mas o Pai, a hora que eu falei para ele: vai, Rafinha, vai, ele veio, ó. Mas na hora, irmãos, porque o relacionamento, quando eu tenho intimidade, quando eu tenho um bom relacionamento com o meu Pai, ele lança fora todo medo. Então aqui eu vejo paternidade. Hoje nós estamos assim, fluindo muito nesse rio de paternidade também. E aí a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente vê paternidade em tudo, porque Deus é Pai. Deus é Pai. Então eu começo a entender Deus como Pai, eu começo a entender que Deus cuida de mim. E agora eu não tenho mais medo, eu não tenho mais dúvida, eu não tenho desconfiança. E sabe por que eu não tenho tudo isso? Porque tudo isso foi estabelecido através de um relacionamento. Esse relacionamento com Deus, com o meu Pai, me traz confiança, e eu jogo fora todo medo. Sabe por que isso tem? Porque foi gerado aqui, ó. Irmão, depois que você gera isso dentro de você, pode levantar capeta que for, pode levantar quem for, pode falar quem quiser, eu sei que o meu Pai cuida de mim. Mas e amanhã? Amanhã, problema do amanhã, o meu Pai cuida de mim. Mas e se o governo? O problema é do governo, eu sei que o meu Pai cuida de mim. Irmãos, quando você entende Deus como Pai, o povo vai estar vivendo em crise, nós estamos vivendo em Cristo, porque eu sei que eu tenho Pai, e esse Pai, essa confiança que eu tenho, foi estabelecida diante do que? Relacionamento. Tem uma ministração que nós ouvimos lá em Goiânia, estou lembrando agora. Eu vou pregar ela, DNA de Deus. Ai, que mensagem. Que mensagem. Valeu ter ido lá ouvir essa mensagem, o DNA de Deus. Durante muito tempo nós somos ensinados que nós somos criados para o quê? Para dor. E aí depois eu descubro que eu não fui criado para isso. Não só para isso. Eu fui criado para me relacionar com o meu Pai. Quando Deus chega lá com Adão, ele fala: Adão, se prostra aí e me adora. Foi isso que ele falou? Ele vinha na viração do dia para quê? Meu Pai é lindo demais. Eu amo meu Pai, porque Ele quer se relacionar comigo. Irmãos, quando você entende essas verdades,
A Bíblia diz que o amor lança fora. Mas também, como isso é verdade, olha só, irmãos. Olha aqui. Agora, se você tem um relacionamento que não é com Deus, olha o que isso vai produzir dentro de você. A parte B do versículo 18. Olha só. Olha, irmão, como que isso é sério. A parte B é o finalzinho. Ora, o medo produz o quê? O que o medo produz? Castigo. Tem outra tradução aí que está tormento, sim ou não? Quem tem essa tradução aí? Tormento, vocês estão com Bíblia aí? Tem crente aqui, pelo amor de Deus? Eu achei que eu estava pregando para crente. Tem crente aqui? Irmão, a Bíblia diz que o medo produz tormento. Você conhece alguém que vive em tormento? Conhece ou não conhece? Eu conheço. E pode prestar atenção que essa pessoa que vive em tormento, ela não tem um relacionamento com Deus. Puxa na memória. Essa pessoa que você sabe que vive em tormento, que vive preocupada, essa pessoa com certeza ela está longe da presença de Deus, porque automaticamente o que é gerado dentro dela é o que? Medo, insegurança. Quando você não vive na presença de Deus, é automático ser gerado dentro de você medo, insegurança. As pessoas não conseguem confiar. Medo. Eu não vou me entregar mais para essa pessoa, porque lá atrás, aquele meu amiguinho prometeu, e agora eu não consigo confiar em mais ninguém. Medo. E esse medo só vai sair se você entender Deus como Pai. Porque quando você se relaciona com Deus, eu jogo fora. Agora, quando eu não me relaciono com Deus, isso produz dentro de mim o que? Medo. E por que que o medo, por que que o não me relacionar com Deus, automaticamente, se eu não me relaciono com Deus, eu me relaciono com o inimigo? E por que que isso gera medo dentro de mim? Porque o inimigo das nossas almas, ele não pode te oferecer segurança. Pode prestar atenção. Pessoas que não se relacionam com Deus, automaticamente já está se relacionando com o inimigo. E o inimigo jamais vai te dar confiança. Jamais. Às vezes ele faz uma troca, às vezes. Hoje, irmãos, é o que mais tem sido gerado dentro da vida das pessoas. Qual que é a doença hoje que mais tem sido gerada dentro das pessoas? Medo. Depressão. Medo. Tem gente que tem medo dessas coisas, de rato. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente, você acredita que tem crente que tem medo de capeta? Tem gente que tem medo de capeta. Não, tem crente, né? Mas quando eu me relaciono com Deus, a Bíblia diz que Ele joga fora, Ele lança fora todo o medo. Pede para o Hugo lá arrumar para mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está vivendo fora do relacionamento de Deus, está sendo gerado um medo. E eu quero dizer para você que uma hora esse medo vai nascer. Se ele já não existe dentro de você, uma hora ele vai nascer.
Você acha que alguém ficou com síndrome do pânico do dia para a noite? Foi um medo que foi gerado dentro dela. E uma hora nasceu. Agora eu vou finalizar, prometo, versículo 19. Eu quero finalizar em cima desse versículo. Nós amamos porque Ele nos amou. Desculpa, irmãos, é que o som também ainda, mano, desculpa. Perdão. Se tinha alguém dormindo, acordou também, né? Tá com medo, né? A vinda do Filho do Homem será mais rápido que isso. Aí o microfone cai, o pastor não está aqui. Ai! Aí não adianta você ficar com cara de bolacha, igual eu mostrei aqui outro dia. Me espera! Espera nada, o microfone já foi. Pode ficar com o meu carro, o recibo está no cofre. Pode ficar com ele, não tem importância nenhuma. Pode ficar com o meu Corolla. Depois que eu subir. Ficou com medo? Quem tem relacionamento com Deus não tem medo. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Mais uma vez aqui está falando de relacionamento, porque você só ama com quem você se relaciona. Você não ama quem você não se relaciona. Você pode ter um carinho, ter um respeito, mas amor você tem com quem você se relaciona. E a Bíblia diz que Ele nos amou. E sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós venhamos reproduzir o que Ele gerou dentro de nós. A Bíblia diz que eu só tenho condição de amar porque Ele me amou primeiro. Fecha os teus olhos por um momento. Fecha os teus olhos. Ele nos amou primeiro. Porque Jesus nos amou primeiro. Ele espera de mim e de você que através do relacionamento que Ele quer ter conosco, eu e você possamos cheirar dentro de nós o amor ágape, o amor incondicional, o amor que não espera nada em troca, amar simplesmente porque Jesus nos amou primeiro. Ele espera de mim e de você isso. Ele te amou. Ele me amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele me amou quando eu estava no pecado. Ele me amou quando eu estava na prostituição. Ele me amou quando eu menos merecia. E Ele espera de mim e de você que nós venhamos ter atitudes de amor. Amar o próximo, não porque o próximo pode nos beneficiar por alguma coisa. Não termos um amor interesseiro, um amor esperando algo em troca. Não. Ame simplesmente porque Jesus te deu condição de você amar agora. Ele te amou. E porque Ele te amou, porque Ele me amou, diz a Bíblia que Ele colocou dentro de nós o Espírito do Seu Filho, que clama: Abba, Abba, Pai. Por que você tem tanta dificuldade de amar? Joga fora esse medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, Ele espera de mim e de você isso. Um relacionamento com Deus vai te dar condição de amar.
quando você voltar a se relacionar, ou quando você iniciar um relacionamento com o Espírito Santo, você vai entender essas verdades que eu preguei aqui hoje. De repente para você algumas delas ainda é muito nova, de repente algumas coisas você não entendeu, mas eu digo para você, se você começar a amar, se você começar a se relacionar com Deus, se você começar a se relacionar com a palavra, se você começar a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, Ele vai arrancar esse medo que está dentro do teu coração, Ele vai arrancar essa amargura, Ele vai arrancar essa incerteza, Ele vai arrancar tudo isso que foi gerado de frustração, de incerteza, de coisas que aconteceu na tua vida. E a partir do momento que você começar a se relacionar novamente com Deus, Deus vai gerar dentro de você uma expectativa, e ela vai gerando, e ela vai nascer, vai criar uma expectativa, vai nascer coisas boas. Hoje eu posso dizer para você que o que nasce do meu ventre espiritual são coisas boas, porque eu tenho me relacionado com o Espírito Santo, eu tenho me relacionado com Deus, tem gerado dentro de mim expectativas, tem gerado de mim sonhos, coisas maravilhosas, porque tem sido gerado por Deus. Eu sofro as influências de quem eu relaciono. Se você está se relacionando com gente que não presta, você vai sofrer influência de gente que não presta. Se você fica nos Face da vida falando com gente que não presta, você vai sofrer influência de gente que não presta. Se você fica se alimentando de coisas que não prestam, os teus olhos não prestam, os teus olhos estão vendo coisas que não prestam, está sendo gerado dentro de você coisas que não prestam. Mas se os teus olhos estão se alimentando da palavra, está se alimentando de coisas de Deus, está sendo gerado dentro de você coisas que quando nascer vai te dar alegria, vai dar alegria para sua mãe, para o seu pai, para aqueles que estão em volta de você, vai trazer alegria para você. Oh, ralabassoriandere balas, orere balas, ricantere balas, oriandere baralabas, oralabala yeriandere baralabalabas. Que nasce todos aquilo que está sendo gerado, Senhor. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Eu tenho expectativas. E vai nascer. Vai nascer. Ame. Se relacione com Deus. Comece a amar a Deus. Pare de se relacionar com coisas que não é da vontade dEle. Comece a amar simplesmente porque Ele te amou primeiro. Pastor, mas eu fiz um monte de merda. Não tem importância, Ele te amou assim mesmo. Pastor, o senhor não conhece, não importa, Ele conhece. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Ele resolveu te amar. Ele te amou. E se Ele te amou, eu também te amo. Eu posso não concordar com o que você está vivendo, mas eu te amo. Se Ele te amou primeiro, quem sou eu para não te amar? Ele te amou primeiro, ame. 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 Gere isso dentro de você. Comece a tomar uma posição a partir de hoje. Se você bebia, você tome um posicionamento de não beber mais. Se você se prostituir, tome um posicionamento de não se prostituir mais. Porque isso que você está colhendo são resultados de coisas que você gerou. Assim como tem muita gente colhendo coisas boas, são resultado de relacionamento na presença de Deus. Deus não é injusto. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Não tem como eu plantar laranja e colher abacaxi. Eu me relacionei com aquilo, eu vou ter que colher aquilo. Até que Deus venha e agora coloque isso que foi semeado hoje no teu espírito novamente.
Você que achou que não tinha mais jeito, você que achou que a tua madre espiritual já estava fechada, cerrada, o Senhor vem e diz, Ele abre a tua madre, e Ele te dá condição novamente de você voltar a gerar. Comece a gerar, comece a ter sonhos, porque o Senhor te faz fértil. O Senhor faz fértil o teu útero espiritual hoje, para que você volte a gerar. E vai nascer. Vai nascer. E quando nascer, você vai olhar e vai dizer assim: isso foi gerado debaixo de um relacionamento na presença de Deus. E você vai se alegrar. Você vai compartilhar. Assim como o ventre de Maria e o ventre de Ana, quando elas chegaram perto, começou a pular. Eu quero chegar perto de você, e aquilo que está sendo gerado dentro de mim, quando chegar perto de você, e você junto comigo, vão começar a pular, porque vai testificar que tudo foi gerado em Deus. Em Deus. Gere um casamento em Deus. Gere o teu namoro em Deus. Gere isso em Deus. Gere os teus filhos em Deus. Gere o teu marido em Deus. Se você está vivendo fora do propósito, para com isso hoje. Toma uma posição hoje e começa a gerar na presença dele, porque quando nascer você vai se alegrar, e você não vai ter mais medo. Hoje tem muita gente com medo do que vai nascer. Deixa o Espírito Santo gerar isso dentro de você. Se você crê nessa verdade, eu gostaria que você aplaudisse o Senhor. A Ele, a Ele. Aleluia. Amém, irmãos? Quem está grávido aí? Tem muita gente grávida aí? Estou meio gordinho mesmo. É porque tem muitos projetos aqui, tem muita coisa que foi gerado na presença de Deus aqui, irmãos. É tanta coisa, tantos sonhos, expectativas sendo gerado em Deus. E vai nascendo, e a gente vai dando glória a Deus, e vai nascendo, nós vamos dando aleluia, e vai nascendo, nós vamos falando em línguas, e o mistério vai desenrolando. É bom demais. Você que está grávida aí, você entende o que eu estou falando. Você entende. Colocaram um negócio no Face essa semana, acho que foi a Karina que me mostrou. Aí o cara colocou lá, como que era? Xaralabalá, iralabá, não sei o que lá, e colocou embaixo assim, ó, na traseira de um caminhão: só entende quem é espiritual. Aleluia. O povo acha que é a língua japonesa, mas quando passa um crente, olha e fala: esse também é filho de Deus. Só entende, irmão, as coisas de Deus, só entende quem é filho de Deus. O homem natural não discerne. Ele olha, ele acha que é só mais umas palavras doidas. E é doida mesmo. Aleluia.